Olá, irmãos, graça e paz. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, no amor do nosso Deus, que o Espírito Santo esteja em cada lar e que nesse momento nós possamos adorar e louvar e agradecer ao nome do nosso Deus vivo, aquele que sempre cuida de todos os detalhes. Nós louvamos a Deus, pois nós estamos aqui para louvor e adoração no nome dele. Convido você mesmo na sua casa, que você em espírito aí, de oração, que você possa louvar junto com a gente, que Deus possa abençoar cada lar. Vamos juntos louvar e agradecer o nome do nosso Deus. E obrigado, Pai. Obrigado pela esperança maravilhosa que o Senhor nos deu aqui na terra.
dia com a esperança que um dia o Senhor vai nos buscar. Um dia iremos a teu encontro, onde iremos adorar o Senhor todos os dias das nossas vidas, meu Pai, de maneira eterna. Obrigado pela vida eterna que o Senhor nos concedeu ali na cruz, Jesus. Obrigado por cada família representada em cada lar. Obrigado, Deus, porque o Senhor um dia nos atingiu, um dia o Senhor nos constrangiu, um dia o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai. Receba esse louvor, receba essa adoração, pois ela é feita somente ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Receba, Deus, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, olá, amigos, que o Senhor nosso Deus, Pai, que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Iniciando o nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, com alguns avisos importantes. Primeiro, sobre missões estaduais, não alcançamos o nosso alvo ainda, o irmão ainda pode ofertar nesse comecinho agora de setembro que estamos chegando aí, tá bom? Próximo domingo teremos nosso culto presencial. Tá? Tem algumas informações básicas, tá? As demais passaremos para os irmãos por mensagens a partir de amanhã, tá bom? Primeiro, será de 1 hora só, de 7 da noite às 8, 19 às 20 horas, tá? Crianças até 11 anos, irmãos a partir dos 60 anos, e aqueles que têm comorbidades, como diabetes, pressão alta, problemas de coração, não devem participar. Essa é uma recomendação, tá bom? Mas o culto será transmitido ao vivo, aí sim, ao vivo, provavelmente pelo Facebook, tá bom? O irmão vai fazer a sua inscrição e até o número limite. A hora que der o número limite, a secretária vai falar, irmãos, já não tem mais vaga para este culto. Mas você pode já deixar para o outro culto, para o outro domingo, deixar o seu nome também, tá? Então, todo mundo de máscara, tá? Vamos ter aqui álcool gel, vamos manter o distanciamento, por isso só cabe 40 e poucas pessoas, tá? Mas quem deu o seu nome, teve o seu nome então confirmado, não deve faltar, porque senão você pode tomar o lugar de outro irmão que gostaria de estar presencialmente no culto, tá bom? Teremos então a celebração da Ceia do Senhor, próximo domingo, dia 6 de setembro, ok? E continue mesmo assim ligando para os irmãos, tá? Muitos não poderão estar aqui, por terem filhos pequenos, por terem comorbidades, né, têm dificuldades físicas que os impossibilitam de estar aqui no templo. Então, continue ligando, orando com eles, isso é muito importante. Recomendações para a volta do culto presencial. O uso de máscara é obrigatório. Pessoas no grupo de risco devem permanecer em casa e participar da celebração online às 19 horas. Não teremos um ministério infantil, por isso aconselhamos que crianças até 11 anos não sejam trazidas, elas terão que ficar com os pais. Traga sua garrafinha pessoal de água. Mantenha a distância segura das pessoas. Não abrace ou cumprimente as pessoas com muita aproximação. O culto presencial terá sua capacidade reduzida. Por isso, garanta seu lugar fazendo sua inscrição pelo WhatsApp 16 988 34 8258. Teremos álcool em gel disponível para higienização das mãos e medidor de temperatura. Chegue 15 minutos de antecedência para o início do culto presencial. Teremos um número reduzido em 45 vagas, por isso não esqueça de fazer a sua inscrição pelo WhatsApp
16 988 34 8258. Romanos 15, 1 a 7 diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Assim, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar o hino, a mensagem da cruz. Essa é a versão da harpa cristã, né? 261, mas é o nosso Rude Cruz, ok? Cante aí, louve ao Senhor neste momento. Dela um dia fugiu como emblema de vergonhado, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se não amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a tua cruz, até morrer eu a vou proclamar.
E a palavra de Deus, irmãos, em Jeremias 29:12, 1 João 5:14, Colossenses 4:2, diz: Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Amém? Vamos continuar intercedendo, irmãos, não só no culto, mas em todos os dias, em nossas casas, como família, individualmente, buscando a Deus, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pelos nossos governantes, intercedendo pela liderança da igreja, pelos nossos irmãos. Os irmãos sabem que tínhamos alguns que estavam um pouquinho desligados, e agora com essa pandemia a gente espera que eles não se desliguem, mas se acheguem a Deus e saibam da necessidade de estarem juntos como corpo vivo de Cristo, que amem a sua igreja. Vamos interceder pelos enfermos, aqueles que têm sido acometidos, com o vírus. Temos alguns irmãos, nesses últimos dias, vários irmãos, nós ficamos sabendo, e Deus tem abençoado, tem dado a recuperação a cada um deles, mas continuemos intercedendo uns pelos outros, pela vacina, para que ela possa chegar mais rápido possível. Vamos ter um tempo de oração agora, e eu vou convidar então a irmã Franciele para fazer essa oração. Graça e paz, irmãos, oremos. Senhor Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço, ó Deus, pelas tuas misericórdias, ó Deus, em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por todo o cuidado que o Senhor demonstrou para conosco durante todo esse período, ó Deus, de quarentena. Obrigado, Deus, pelo teu suprimento financeiro, pelo teu suprimento espiritual, ó Pai, físico. Toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é soberano, ó Deus, está sentado no trono, ó Pai. É o teu lugar, ó Deus, e daí, Senhor, sabe todas as coisas, ó Pai. Sonda os nossos corações, conhece os nossos caminhos, e nada, Senhor, nada que foi feito, Senhor, e que fará, foge, Senhor, do teu controle, ó Pai. A tua vontade é soberana, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque temos muito que aprender, Senhor, durante esse momento que passamos em casa com os nossos familiares, ó Pai. Não podemos dizer, ó Deus, que foram apenas momentos difíceis, ó Deus. Foi um momento que o Senhor reservou também para que nós possamos estar mais perto do Senhor, ó Pai, mais perto dos nossos familiares, cuidando, ó Deus, uns dos outros, ó Deus, e demonstrando também o amor que o Senhor nos ensinou através de Jesus Cristo ali na cruz, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor moveu corações, ó Deus, para estar suprindo as necessidades do teu povo. Obrigado, ó Deus, porque nesses momentos de angústias, nesses momentos, ó Deus, de tribulações, ó Pai, o Senhor levanta, Senhor, o teu povo, os crentes, Senhor, para estar, ó Deus, agindo, ó Pai, na vida dos irmãos, daqueles que estavam precisando, ó Pai. Te peço, ó Deus, por todos aqueles que ficaram desempregados, ó Deus, nesse momento de pandemia. Te peço que o Senhor possa estar também com a nossa melhor idade, ó Pai, cuidando, Senhor, de cada um que está em seu lar, aqueles que se sentiram sozinhos, que ainda estão, Senhor, em quarentena. Cuida, Senhor, dos teus filhos, ó Pai, que não poderão voltar para a tua casa, ó Deus, para estar em comunhão, Senhor, ali no culto, ó Pai. Te peço que o Senhor fortaleça eles na tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, também pelas crianças, Senhor, porque o Senhor esteve com cada uma delas, ó Deus, preservando suas vidas. Obrigado pelo teu povo, Senhor, que está espalhado por esse mundo, Senhor, pregando o teu evangelho, ó Pai. Esteja com cada missionário, ó Deus, que sofreu talvez com essa pandemia, sem poder fazer o seu trabalho, a tua obra, Senhor. Te peço também, Senhor, pelos pastores, ó Deus, que tiveram que estar em seus lares, ó Deus, administrando a tua igreja de casa, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor também nos deu a tecnologia para podermos estar aproveitando, Senhor, desses momentos que estamos distantes. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja também com a nossa volta, ó Deus, preservando o teu povo desse vírus, Senhor. Obrigado pela recuperação daqueles que foram, Senhor, contaminados, ó Pai, pelo Covid e se recuperaram bem, para aqueles que ainda estão em recuperação. Te peço pelos líderes, ó Deus, que nesse momento precisarão, Senhor, ir atrás dos seus alunos, ó Deus. Precisarão sim, Senhor, estar em contato, Senhor, com aqueles que estão distantes, com aqueles que ficaram afastados, ó Pai. Traga o teu povo novamente, ó Deus, para a tua casa, Deus.
Esteja então com a tua palavra que será pregada agora, ó Pai. Te peço, ó Deus, que a tua palavra entre nos nossos corações, ache morada, ó Deus, e que possamos estar a cada dia, Senhor, aproveitando as oportunidades que temos, ó Deus, de ouvi-la, de lê-la, que possamos dentro dos nossos lares também aproveitar os momentos que o Senhor nos deu para nos achegarmos mais ao Senhor, ó Pai. É no nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Colossenses 1, 13 a 17 diz assim: pois ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém? Glória, pois, ao Senhor eternamente. Nós vamos, neste momento, ter um tempo de louvor, de cânticos espirituais, de adoração ao nosso Deus. Cante aí, exalte o Senhor, esse Deus que era, é e sempre será. Amém? Cantemos ao Senhor. Exaltado nos céus, eu
Amém, Deus. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o grandioso nome do Senhor, que veio aqui e se humilhou, desfez de todos os privilégios, se tornou um homem como nós, mas de maneira perfeita. Não foi encontrado dolo em nenhum momento da sua vida. E se entregou ali na cruz por todos os nossos pecados. O justo morrendo pelos injustos. Que graça é essa, Deus? Que amor é esse? Que amor é esse que nós não conseguimos compreender? Só nos resta te adorar, exaltar o seu nome, agradecer ao Senhor e viver uma vida digna, como o Senhor merece, tentando a cada dia mais se parecer com Jesus Cristo aqui na terra, cada dia mais ser transformado pelo teu Santo Espírito, aquele que nos guia, aquele que nos convenceu que o Senhor é o único caminho, que o Senhor é a única verdade, que o Senhor é o único acesso, Jesus, a termos em Deus, Pai. Obrigado, obrigado, porque só no Senhor nós temos a salvação. Receba esse louvor, receba essa adoração, pois ela é feita para o Senhor. Obrigado, Pai, pela maravilhosa graça derramada sobre nossas vidas. Essa oração que nós fazemos é no nome sobre todo o nome, Jesus Cristo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz, nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade. Irmãos, convido vocês, amigos, a abrirem suas Bíblias ou acessarem aí no seu celular, smartphone, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse apegar-se, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, tomando ou assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco, Pai, neste momento, que a Tua palavra tenha um efeito transformador na vida de cada um de nós, de todo aquele que neste momento está participando deste momento de culto de adoração e está ouvindo essa palavra. Que o Teu Santo Espírito realmente fale as nossas vidas, que o nosso coração, nossa mente, nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquele desafio para nós nessa oportunidade. É a minha oração em nome e por amor de Jesus. Amém. O tema de hoje é a humildade centrada em Cristo. Ao lermos a carta de Paulo aos Filipenses, nós entendemos então que ela era uma igreja muito boa. E Paulo estava elogiando demais aquela igreja, era uma igreja comprometida com a obra missionária,
mas que sofria também. Sofria com problemas externos, como a perseguição religiosa, que havia levado Paulo à prisão, e também com problemas internos, tais como a quebra da unidade da igreja, com as dissensões, por exemplo, entre Evódia e Sintique. Como resolver este problema? Para Paulo, precisamos nos manter em Cristo, e nessa posição teremos motivação, consolação, comunhão no Espírito, afeição e compaixão, que são atitudes constantes, que devem ser constantes em nossa vida cristã, para mantermos e promovermos a unidade espiritual da igreja. Para que ela busque ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Em Cristo encontraremos os meios, encontraremos os recursos para vivermos em comunhão. Se a razão dos nossos problemas é sempre o pecado, a solução deles é sempre Jesus Cristo. Na semana passada nós vimos que nós não podemos ser partidários ou promover rivalidades dentro da igreja, nem sermos egoístas e orgulhosos, nos achando superiores aos outros, mas considerando os outros superiores a nós mesmos, devemos nos preocupar com o que é do outro e não somente com o que é nosso. Assim, manteremos a unidade espiritual da igreja que é dada pelo Espírito Santo. Tudo que pode atrapalhar, enfraquecer e destruir uma igreja, causando discórdia, desarmonia, conflito e divisão, deve ser atacado e arrancado do meio da igreja. Vimos que quem ama Cristo ama a sua igreja, pois ela é a noiva. A igreja é o corpo de Cristo. Como amar a cabeça e não amar o corpo? Como dizer que ama Cristo, mas não ama a igreja de forma profunda? A igreja é a parte visível de Cristo neste mundo. Para ensinar a igreja de Filipos, no texto de hoje, Paulo mais uma vez une conhecimento teológico com prática. Ele não apenas escreveu uma das mais belas passagens bíblicas sobre Jesus, mas nessa passagem mostrou àqueles irmãos o exemplo de Cristo. Assim, não basta apenas conhecer Jesus, é preciso imitá-lo. E aqui é o exemplo de humildade, que é um dos alicerces para vivermos em unidade e comunhão na igreja e em outras comunidades também. Ao comentar esse texto, Barclay afirma o seguinte: poderíamos afirmar sem temor de errar que essa é a passagem mais importante e emocionante que Paulo escreveu sobre Jesus. Aqui se expõe seu pensamento favorito. O essencial é a simples consideração que Paulo já tinha feito aos coríntios. Jesus, sendo rico, se empobreceu por nossa causa. Segundo aos Coríntios 8, 9. Mas esta ideia simples se desenvolve aqui com uma plenitude e riqueza que não tem paralelo. Paulo roga aos filipenses que vivam em unidade e harmonia, que disponham suas desavenças e discórdias, que deixem de lado toda ambição pessoal, orgulho e desejo de distinção e prestígio, e que abriguem em seus corações o desejo humilde e sem egoísmo de servir, que era a própria essência da vida de Cristo. Seu apelo final e irrefutável à unidade consiste em assimilar o exemplo de Jesus Cristo. O que aconteceu com Jesus? Para onde devemos olhar e seguir seu exemplo de humildade? Primeiramente, Jesus abriu mão dos seus direitos em nosso favor. Versos 5 e 6. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. A NVT vai dizer: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. E a Revista Atualizada tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O principal argumento de Paulo sobre a humildade para aquela igreja é o exemplo de Cristo.
F.F. Bruce diz que o exemplo de Cristo é sempre o argumento supremo de Paulo na exortação ética, principalmente quando trata do interesse altruísta pelo bem-estar do próximo. Se o exemplo de Cristo deve ser seguido, é melhor então manter maior interesse pelos direitos dos outros e pelos nossos deveres, do que cuidar principalmente de nossos direitos e dos deveres dos outros. Quando lemos o verso 6, isso nos leva ao momento da queda do homem, narrado em Gênesis 3. Ali no jardim do Éden, Satanás, por meio da serpente, tentou Eva, afirmando que se ela comesse o fruto proibido, ela se tornaria igual a Deus. Isaías 14:14 faz uma referência ao desejo de Satanás, quando o profeta Isaías diz: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Faz uma referência esse texto a Satanás, que queria ser como Deus. Desejar ser igual a Deus sempre foi uma marca de Satanás e da humanidade caída pelo pecado. Agora Paulo está nos dizendo que Jesus, que era Deus, não considerou que deveria se apegar a esta forma. E que forma é esta? A expressão traduzida como forma, morfê, no original descreve algo que não pode ser mudado. Algo que é inalterável. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus é Deus na essência, de modo inalterável e imutável. Ou seja, isso não pode ser mudado pelas circunstâncias. Ele é Deus e sempre será, e ponto. Mas a sequência do verso ocorre algo grandioso demais para nós. Paulo afirma que Jesus não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Em outras palavras, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar, se aferrar. Paulo usou uma palavra aqui que, segundo os estudiosos, essa palavra grega não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. É a palavra arpagmos, que é traduzida por usurpação. Essa palavra indica a ideia de aferrar-se, de roubo ou de tomar algo para si. Paulo então está dizendo que Jesus, mesmo sendo Deus em natureza, algo que não pode ser mudado, não considerou que ser Deus era algo que deveria desfrutar para si mesmo, como quando alguém rouba algo de outro. Pelo contrário, Jesus abriu mão dos seus direitos. Ele abriu mão dos privilégios de igualdade com Deus Pai, tudo por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Aqui Paulo nos ensina que Jesus não pensou mais em si mesmo, ele pensou nos outros. Ele pensou em mim e em você. Enquanto Satanás e o homem pecador quer ser igual a Deus, cheio de poder, Jesus abriu mão desse privilégio para usá-lo em nosso favor. Olha que interessante. Nos garantir a salvação e as bênçãos da vida eterna. O que o diabo quer, e muitos querem, ter o poder e ser Deus. Jesus fez exatamente o contrário. Ele é Deus, mas se esvaziou disso. O nosso pecado, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, muitas vezes faz com que nos achemos no direito e na razão. E não conseguimos abrir mão desses direitos em favor do outro. Com esse argumento, prejudicamos a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja, as nossas amizades são desfeitas. Hoje somos convidados a pensar e agir como Jesus. Mesmo tendo direitos, se queremos viver para a glória do Senhor, teremos em muitos momentos que abrir mão desses direitos para ajudar alguém a ser salvo, resolver problemas de relacionamentos e assim por diante. Mas o texto ainda vai além, nos ensina mais. Jesus também humilhou-se por nós. Jesus humilhou-se por nós. E o verso 7 e 8 vai dizer: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A NVT diz, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus desceu. Ele nasceu neste mundo em forma humana. Paulo afirma que Jesus agora assumiu a forma, morfê, de servo, de escravo. O uso dessa palavra indica que Jesus era homem perfeito, totalmente homem. Nesse texto maravilhoso, enquanto o apóstolo nos fala de Cristo como modelo para nós, ao mesmo tempo ele nos dá uma grandiosa revelação teológica. Cristo é ao mesmo tempo e modo perfeito, Deus e o homem. A divindade e a humanidade de Jesus são afirmadas pelo apóstolo. Paulo continua dizendo que Jesus não apenas era homem perfeito por dentro, mas também na semelhança, que indica a aparência do homem. E ele ainda continua dizendo que Jesus foi reconhecido em figura humana, ou seja, ele era homem como nós, suportando tudo o que nós suportamos. A diferença dele é que ele não pecou. Se olharmos para as palavras de Paulo e pensarmos que o verdadeiro Deus, o soberano Deus, esvaziando-se de si mesmo e se assumindo a forma humana, já era uma humilhação. Imagina agora o que Paulo diz no verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, a humilhação de Jesus foi ao nível mais extremo. Por nossa causa ele se sacrificou. Ele já estava sendo humilhado quando se fez homem, quando desceu um degrau, quando se tornou servo, escravo. Chegou no ápice da humilhação quando se sacrificou por nós naquela cruz. Nunca compreenderemos o que isso significa de verdade. Os 4 evangelhos gastam a metade e até mais da metade de seus escritos com os fatos relacionados com a morte de Jesus. A cruz, o pior símbolo de humilhação, foi transformado no mais glorioso símbolo do cristianismo por causa do sacrifício de Jesus. A cruz é a ênfase de toda a Bíblia. Cristo morreu para remover o pecado, para satisfazer a justiça divina, para revelar o amor de Deus. Jaime Boyce. A cruz marca o nível máximo da humilhação de Jesus por nossa causa. Ela era uma morte extremamente dolorosa, humilhante, pois a pessoa morria lentamente com cãibras, asfixia, muitas dores. Era tão humilhante que a pessoa condenada na cruz era cuspida, tinha que carregar a própria cruz sob o desprezo das pessoas pelas ruas. E mais, a Bíblia dizia lá em Deuteronômio 21, 23, e Gálatas 3,13 também diz que a pessoa pendurada num madeiro era uma pessoa maldita. Entretanto, a maior das humilhações foi também a maior prova de amor de Deus por nós. E mais intensa expressão da ira de Deus contra o pecado. Ele fez tudo por mim e por você. Até onde você está disposto a descer por amor a Cristo? Paulo diz que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou disso para tirar alguma vantagem, mas se humilhou. Nossos problemas se resolverão quando estivermos dispostos a descermos da nossa condição, do nosso status, da nossa arrogância em função da salvação dos outros e da glorificação do nome de Jesus Cristo. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz em seu comentário sobre Filipenses que a humildade e a virtude que promove a unidade. A humildade é a virtude que promove a unidade. A humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. E Ralph Martin diz que humildade era uma expressão de opróbrio no pensamento clássico grego, tendo conotações de servilismo, de serviço, como nas atitudes de um homem vil ou de um escravo. Foi essa forma que Jesus tomou.
quase sempre, entre os gregos, essa palavra humildade tinha um significado negativo. E foi assim que Jesus se fez. Esvaziou-se, tomou a forma de homem e humilhou-se até a morte e morte de cruz. Entre o povo de Deus, a humildade é um imperativo. Pois, como diz Tiago, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. E o apóstolo Pedro também ordena: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. 1 Pedro 5,6. A humildade deve ser a marca do cristão, pois seu Senhor e Mestre foi manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Uma pessoa humilde não tem sede de fama, projeção e aplausos. Ela não se embriaga com o poder, não busca os holofotes do palco. Werner de Boer diz que uma pessoa humilde tem prazer de realizar o serviço que quase não aparece, o trabalho que permanece nos bastidores, a obra insignificante, deixando com alegria aos outros aquilo que parece mais importante e obtém maior reconhecimento. Você tem sido essa pessoa humilde? Você tem sido esse exemplo de humildade na sua família, no seu trabalho e na sua igreja? Até onde você vai descer para que Cristo seja glorificado através da sua vida? E por fim, e não menos importante, Jesus foi exaltado para a nossa alegria. Ele foi exaltado. Diz o versículos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo termina o nosso texto falando então que Deus exaltou a Jesus sobremaneira. Por causa do que Cristo fez por nós, Deus fez algo maravilhoso por ele. Aquele que se humilhou é agora exaltado. E quem o exalta é o próprio Deus Pai. Deus exalta aqueles que se humilham. Tiago 4,10 diz isso. Humilhem-se diante do Senhor e ele vos exaltará. Deus exaltou Jesus ao ressuscitá-lo da morte, ao elevá-lo para o céu e ao lhe dar toda a autoridade no céu e na terra. Deu a ele autoridade para julgar e o fez Senhor de vivos e de mortos, Romanos 14:9, fazendo-o assentar à sua destra, à sua direita, acima de todo principado e potestade, constituindo-o cabeça de toda a igreja, Efésios 1:20 e 22. Fica claro que essa elevação de Jesus não foi a restituição da natureza divina, porque ele jamais perdeu essa natureza, mas foi a restituição da glória eterna que tinha com o Pai antes que houvesse mundo, da qual voluntariamente havia se despojado. Deus o exaltou também, dando um nome que é sobre todo nome. Por causa do que Cristo fez, Deus fez com que o nome de Jesus se tornasse maravilhoso e poderoso. É pelo nome de Jesus que tudo acontece na igreja. Pessoas são salvas, doentes são curados, cativos são libertos, orações são respondidas. Paulo afirmou em Colossenses 3:27 que devemos fazer tudo em nome de Jesus. Mas a maior das glórias é que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é Senhor. Senhor traduz a palavra grega de Kyrios. Essa palavra tem uma história importante. Ela começou significando amo ou proprietário. Depois chegou a ser o título oficial dos imperadores romanos. Mais tarde passou a ser o título dos deuses pagãos. E por fim, Kyrios foi o termo grego que traduzia Jeová na versão grega das Escrituras, a Septuaginta. Assim, quando Paulo afirma que todos dirão que Jesus é Senhor, é que todos reconhecerão que ele é Deus.
O senhorio de Cristo é dito mais de 600 vezes no Novo Testamento. Somente quem confessa Jesus Cristo como Senhor pode ser salvo. Romanos 10, 9 diz exatamente isso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Que bênção! Não é apenas crer nos fatos sobre Jesus que salva, mas sim reconhecê-lo como Senhor, como dono e ser obediente à sua vontade. Isso é que salva. Concluindo, irmãos, todo o Evangelho é resumido neste cântico de salvação que descreve o caminho de Cristo nesse texto de hoje. O Filho, que é Deus em plena igualdade com o Pai, na glória da Trindade, assumiu a humilhação da condição humana, exposto à miséria, pobreza e tentação. Permaneceu obediente sem pecado, algo que ninguém mais conseguiu. E por isto foi morto na cruz por amor a pecadores. Mas por sua morte foi exaltado sobre toda a criação como soberano Senhor de todo o universo para a glória de Deus Pai. Portanto, se faz necessário confessar Cristo como Senhor e reafirmar isso todo dia na nossa vida, pois somente por meio dele podemos nos aproximar de Deus como Pai. Não apenas que Jesus Cristo é o Senhor, mas creia neste artigo de fé. Creia nessa confissão de fé e o praticando numa entrega obediente ao senhorio de Cristo. Necessitamos reconhecer que Cristo governa nossas vidas e igrejas. Por isso devemos imitar a Cristo no trato com aqueles que pertencem à comunidade da fé, inaugurada em Cristo, em unidade, humildade e entrega ao próximo. Sob o senhorio de Cristo, somos introduzidos numa nova dimensão da vida, recebendo a segurança e a certeza inquebrantável de que, sendo Cristo o Senhor de toda a criação, no último dia todo o universo se prostrará diante do Cristo triunfante. E nós nos prostramos hoje e também quando Jesus voltar, mas de forma maravilhosa, gloriosa, nos prostraremos como salvos e não condenados. E o honraremos e o adoraremos. Os problemas que temos na igreja ou fora dela são sempre resultado de pecado, ou o pecado nosso, ou o pecado de outros. Mas a solução para o pecado sempre é Jesus. E teremos condições de vencer tais problemas quando imitamos a Cristo, o nosso grande exemplo de humildade, sendo humildes, com a nossa vida centrada na humildade de Cristo. O desafio para você hoje é vença seus problemas, imitando a Jesus. Abra mão de seus direitos, humilhe-se para que Cristo seja exaltado em sua vida. Assim fazendo, se cumprirá o que Tiago nos ensinou. Humilhem-se diante do Senhor e Ele, a seu tempo, vos exaltará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo aplique essa palavra à sua vida, ao seu coração. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor Deus, mais uma vez. Diante do Senhor colocamos a nossa gratidão por mais um momento de culto, de adoração ao Senhor, mesmo que pela internet, ó Pai, por meios virtuais, mas temos o privilégio de, mesmo assim, cultuarmos a Ti, ó Pai, adorarmos o Teu nome, cantando, louvando ao Senhor e ouvindo a Tua palavra. E que essa palavra, ó Pai, que o Senhor nos trouxe hoje, realmente encontre um espaço todo especial no coração de cada um dos Teus servos, de cada um de nós, ó Pai. E que a gente possa imitar Cristo na sua humildade, ó Pai. Que mesmo sendo Deus, não usou desse recurso, ó Pai, para tirar alguma vantagem, mas humilhou-se, tornando-se homem, servo, escravo, para nos dar a salvação. Que a gente também viva isso, ó Pai. Totalmente humildes na presença do Senhor, para abençoar
aqueles com os quais convivemos, em casa, no trabalho ou mesmo na igreja, ou até na igreja. Que o Senhor realmente nos dê essa condição de humildade e que nos coloquemos nessa posição de humildade diante do Senhor. E que o Senhor nos capacite a sermos essas pessoas humildes. E, como Cristo foi exaltado para a glória do Teu nome, Pai, que também sejamos humildes para a glória do Teu nome. Abençoe-nos durante essa semana. Nos dê uma semana repleta do cuidado, do amor, da graça, da proteção do Senhor. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero deixar o último texto com os irmãos, Hebreus 1:1-6. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, ele diz, todos os anjos de Deus o adorem. Todos nós adoremos a Cristo, que é Senhor da nossa vida. E que Ele seja realmente o Senhor. E nós nos coloquemos na posição de humildade de servos, para servi-lo em todo o tempo, com tudo aquilo que Ele colocar nas nossas mãos, e que o façamos para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana. E vamos ouvir e cantar uma última música, e logo após estaremos encerrados.